falando da ordem do fazer, temos aqui um produto pronto. Verdade. Né? Por quê, Leonardo? No ano passado eu integrei a banca do concurso público para ingresso na magistratura de carreira. E lá tinha um candidato que possuía deficiência visual. E nós nos deparamos com essa situação, né? Se estudar para um concurso já é tão difícil, quanto mais para aqueles que têm deficiência visual. Aprofundamos a pesquisa, chegamos à conclusão estatística que 47% da população do Rio de Janeiro tem algum tipo de deficiência. 47%, segundo o último censo. Mas a gente pode colocar nessa deficiência, assim... Qualquer natureza. Qualquer natureza. Miopia, tá. Qualquer natureza. Vista cansada, tudo. Mas é um dado alarmante. Sim, mas senão seria mais alarmante ainda. Mas, meu Deus, né? E não é alarmante, é quase 50%, é 47%, é metade da população. E aprofundamos mais ainda. Nessa forma, a gente encontrou uma série de situações interessantes, desde pessoas voluntariosas que se dedicam de forma oculta aos deficientes visuais, até casos de deficientes visuais com muito sucesso na profissão de direito especificamente. Tem um caso emblemático que é de um procurador chamado Tarso Marques. Ele, no 3º ano da faculdade de Direito, perdeu a visão, não desistiu, foi resiliente e se formou, passou em 6º lugar no concurso para promotor de justiça, promotor do Ministério do Trabalho. Em 1994 passou a procurador, fez um doutorado e hoje, nesta semana, ele está na lista tríplice para desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, com grande chance de ser nomeado pelo presidente da República. Nessa pesquisa nós verificamos, por exemplo, que o vice-presidente da Intelig, Alexandre Torres, que esteve no lançamento ontem, ele tirava 1 hora do seu almoço para ir no Instituto Benjamin Constant fazer leitura para deficientes visuais. E aí você vai aprofundando e descobrimos que a Liele Gouveia Vieira, que é de uma família tradicional aqui no Rio de Janeiro, e a gerente jurídica da Embratel, também fazia isso na hora do almoço, 1 vez por semana. E aí você vai aprofundando. Você vai descobrindo cada coisa inacreditável. Você não imagina que o executivo vai deixar o trabalho. Você imagina que vai trocar 1 hora de almoço para fazer isso. Mas é bacana dessa quando descobre também, né? Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, descobrimos o Charles, um jovem que tem deficiência visual, perdeu a visão. Quem me falou foi o desembargador Marcos Alcino, que participa conosco aí desse projeto, nos apoia, levou este jovem ao nosso lançamento que ocorreu ontem e ele achou a ideia muito interessante porque nós tentamos pegar casos concretos, casos do cotidiano, casos que interessem de alguma forma ao estudante, porque essa metodologia socrática que hoje se prega, que é você trazer um caso concreto, ela dá muito resultado, né? Ela gera um interesse do que ficarmos discutindo teoria e teoria sobre... Então, você gravou um DVD, é isso? Nós pegamos... Um audiolivro. É um audiolivro. Nós pegamos textos publicados de 6 advogados do escritório que quiseram participar, pegamos entrevistas em rádio, televisão e transformamos nesses 2 CDs, são 2.000 coleções, todas gratuitas, obviamente, e que vamos distribuir gratuitamente para todas as instituições. Tem artigos e publicações jurídicas? Artigos, publicações e entrevistas. Que falam do direito? Falam de vários temas. Por exemplo, pegar um caso concreto que aflige não só o Rio de Janeiro, Fala de casos concretos em direito, é isso? Casos concretos que possam gerar interesse ao estudante, que a gente possa ensiná-los ou dar um caminho para entender, por exemplo, esse bicho feio que é o ICMS. O que é o ICMS, esse imposto ICMS? A gente parte do caso concreto, por exemplo, conta de luz, conta de telefonia, conta de energia elétrica. O Rio de Janeiro... Essa é irritante, é bom partir dessa porque é muito irritante. Vamos então para essa aí, que esse é um bom exemplo, e a gente trata isso nesse... É irritantíssima. A gente trata no audiobook. Em todas as camadas sociais, é democraticamente irritante. Democraticamente. E absurdamente, no seguinte sentido, a alíquota deste tributo no Rio de Janeiro é a maior do país. Então a gente paga 30% de ICMS. E por que isso é irritante no aspecto jurídico? Porque a energia elétrica deveria ser considerada um bem essencial. E quanto mais essencial um bem, menor tem que ser a sua alíquota. No Rio de Janeiro, o chopp tem uma alíquota menor do que a energia elétrica. É mais importante, né? Deve claro, ser, né? Energia elétrica. Deve ser. Aí o que fez com isso?
Discutiu-se numa ação, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu por unanimidade de votos que tem que se reduzir a alíquota para 18%. Isso é pacífico. Então, eu posso afirmar hoje que se qualquer um ingressar com uma ação na Justiça, terá esse resultado liminarmente, porque isso já foi decidido, mas a população não sabe. E o estudante, quando se depara com um caso como esse, ele começa a entender o que é o princípio da seletividade ou essencialidade, por que ele existe, por que tem que se tributar de forma menor um bem que é essencial. Então, é nessa linha que a gente tenta desenvolver os vários temas que estamos propondo aí. E esses temas todos, quer dizer, todo esse audiolivro vai ser distribuído gratuitamente? Todo ele é gratuitamente, e houve um apelo... Esse aqui é o... Aqui você tem os 2 volumes? Os 2 volumes. Essa é a primeira edição. No primeiro volume são os artigos publicados, no segundo volume são entrevistas, palestras na Escola da Magistratura, entrevistas na CBN e TV Justiça, dos advogados do escritório. Já estamos aí com um apoio firmado com a Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro para lançarmos a segunda edição. Já vamos começar as gravações de temas também agora lidos pelos magistrados. E quem sabe numa terceira edição, a Giovanna Antonelli, que é minha irmã, ela emprestou a voz para a apresentação, quem sabe numa terceira a gente possa contar com atores contando seus casos concretos, porque eles são muito mais leves do que nós advogados ou do que os magistrados, e pegando esses casos concretos a gente possa transformar numa solução jurídica. Eu ouvi recentemente uma história de uma colega dela que tinha perdido a mala numa viagem para Veneza, chegou, era madrinha, chegou, não tinha mala, não achava a mala, só que ela conta com uma graça, quer dizer, os atores são mais leves, né? E a Giovanna é muito agregadora. Muito agregadora. Né? Muito não é para estar na sua frente, não, mas eu tenho um carinho especial por ela. E ela é sua admiradora. Eu adoro a Giovanna, porque ela é uma... Primeiro que ela soma, né? Ela tem uma capacidade que não é comum, assim, não é característica de atriz. Porque contar uma boa história pode ser uma característica de uma atriz, que eu estou querendo fazer essa diferença. Não é como uma boa... Ela é ótima contadora de história, é ótima atriz, ponto. Mas ela é agregadora, ela junta, ela soma. Ela abraça pessoas, ela mistura bem. Acho que ela vai te ajudar nisso. Eu espero. Mas eu acho muito legal a ideia de fazer isso, né? De fazer o audiolivro. Aliás, o audiolivro é uma grande ideia, que está chegando no Brasil, né? O seu é o primeiro que eu tenho conhecimento, que é gratuito e que tem o objetivo de ajudar uma determinada, vamos chamar, categoria de pessoas com determinado problema, né? É verdade. Mas é um facilitador para quem tem deficiência visual, né? É verdade. É isso que é, né? Esse é um facilitador. Nosso. E ele vai ser distribuído gratuitamente nas escolas públicas, bibliotecas públicas. Todas as públicas. escolas, todos os institutos, Benjamin Constant, todos os congêneres que se dediquem a estudantes com deficiência visual. Muito bom, acho que você vai fazer vários volumes. Espero que sim. Espero que sim, eu espero que contribua muito, acho que vai contribuir, né? E as pessoas têm há muita dificuldade de material didático para pessoas que tenham algum problema, né? O material didático é todo ele feito para pessoas que têm todos os seus sentidos funcionando, né? Não sei se eu estou conseguindo me fazer explicar, mas qualquer pessoa que tem alguma dificuldade já não tem material para aquilo. E o custo, né? Quer dizer, o custo é altíssimo. O material impresso hoje, para um estudante em geral, já é um grande problema. Já é caro. Já é caro, né? Os livros especializados são 100, 200, 300 reais. É muito difícil. De medicina também, não é, Gabriel? Medicina eu acho que é bem caro. Pior ainda, né? E não tem para pessoas com deficiência. Se procurar, não acha. Para transformar só tem para quem tem em todos os sentidos. Exatamente. Né? Então, eu acredito que a gente vai ter uma boa aceitação e vamos... É parte do que a gente pode fazer, quer dizer, é uma forma que a gente tem de colaborar. Qualquer outra ideia é bem-vinda e a gente quer ver se consegue, enfim, fazer várias coleções, várias edições aí para frente. Muito bom. E no escritório que você trabalha, você teve sucesso assim, quando você chegou com a ideia? Já logo toparam? Todo ano a gente resolve fazer algum tipo de projeto de inclusão social ou um projeto que seja de ajuda, né? No ano passado nós desenvolvemos, que é inevitável no escritório de advocacia, o acúmulo de papel, então desenvolvemos um projeto de entrega para o Instituto Nísio da Silveira de todas essas milhares de resmas, porque infelizmente nossa profissão ainda depende muito de papel. E esse ano a gente resolveu se engajar nisso e plenamente foi aceito, todos queriam participar e todos participaram. Que bom.
Então, no próximo, vamos participar também, né? Se Deus quiser.